Oi, turma, tudo bem? Então, nono ano, vamos para nossas mais duas aulas, que é por 15 em 15 dias, né? Então, é a nossa oitava e a nona, porque eu dou por semana, certo? E nós vamos entrar em multiplicação de radicais. É muito fácil, mas ela precisa um pouquinho mais de atenção, porque lembrando que toda raiz é uma fração. E se ela é uma fração, significa que ela vai ocupar o conhecimento de frações, tá? Então, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de cuidado, tá certo? Então, vamos lá. Trago aqui um pouquinho das ideias gerais de multiplicação, então, de radicais, né? Primeira coisa, ela é diferente um pouquinho da soma e da subtração. Porque a adição e a subtração trabalham com todo o radical, tá? Eu só posso somar e subtrair se o índice é igual e se a base, o radical aqui, o radicando, seja igual. Então, isso aqui tem que ser igual. E eu trabalho só com esse número de fora, tá? Já na multiplicação, ela muda essa ideia. Ela vai cuidar isso aqui ser igual, ó, se os índices são iguais ou são diferentes. Lembrando que esses índices, ele forma a fração, tá? Então, a multiplicação vai trabalhar com essas duas ideias, com índices iguais ou com índices diferentes, certo? Então, já volto com outra explicaçãozinha. Para essa atividade, então, gente, a gente vai precisar de alguns conhecimentos básicos, tá? Primeira coisa, que a gente vai trabalhar com os valores tanto de dentro da raiz quanto de fora da raiz, tá? Então, a professora colocou aqui, ó, trabalhe-se com os valores de fora da raiz, se eu tiver, e dentro da raiz. Vamos pensar assim, ó, 3 raiz de 6 vezes 4 raiz de 2. Então, eu vou trabalhar com esse elemento de fora, mas também vou trabalhar com esse elemento de dentro, tá certo? Então, nós vamos ocupar praticamente tudo da raiz, que era diferente da soma, tá? Também vamos usar o conhecimento da potenciação, porque nós estamos falando de multiplicação, tá? E de expoente, porque toda raiz não deixa de ser um expoente fracionário. Então, o que eu vou precisar saber? Vou precisar saber fazer o que eu faço com essas expoentes, tá? Então, dentro desse conhecimento, lembra que a gente aprendeu as regras de potenciação? Então, eu tenho que somar os expoentes. Então, é um dos conhecimentos que eu preciso. E também preciso saber muito, porque toda raiz é uma fração. Toda raiz é um expoente fracionário. Então, eu preciso saber deixar elas iguais. Como se é uma soma, potência é soma, então soma de fração. Então, eu preciso saber soma de fração, tá? Porque eles têm que ficar com o mesmo índice. Isso aqui é o índice da raiz. Quando eles ficam índices iguais, eu consigo fazer a operação, tá? Então, vamos partir por exemplo. Turma, trouxe aqui 3 exemplos, então, tá? E a gente vai começar com o exemplo dos índices iguais. Então, vamos trabalhar bem esse aqui, vamos explicar bem esse, depois vamos para o mais chatinho, que é quando o índice é diferente. Quando os iguais, a gente vai fazer de fora com de fora, de dentro da raiz. Então, aqui eu tenho 1, que não precisa aparecer, aqui também tenho 1. Então, 1 vezes 1 continua sendo 1. Então, não precisa me preocupar. Quando eles são iguais, o índice, eu vou manter igual essa base aqui, tá? Ele vai continuar sendo raiz quarta, tá certo? O que vai mudar é esse aqui. 5 vezes 2, que é 10, tá? Claro que eu poderia ter feito aberto, vamos colocar ele assim, ó. Vou apagar aqui para nós fazermos partezinha por parte. Para mim, tava bom assim. Mas tem aluno que precisa fazer parte por parte. Então, vamos abrir. A gente vai botar o 4 aqui e vou pôr o 5 vezes o 2. Agora sim a resposta. 5 vezes 2, 10. Ó, eu não mudei o radical, tá? Só mudei o radicando, certo? O índice ficou igual. Pronto, terminou. Quando elas são iguais, é bem fácil. De fora com de fora, de dentro com de dentro. Agora, eu tenho aqui B e B. Eu tenho um negativo e um positivo. Então, vai continuar sendo negativo. Tá certo? Aqui eu tenho B na terceira e aqui tenho B na 1. Quando não tem nada, vale 1, tá? Então, eu tenho B na quarta, mas eu vou montar aqui para vocês verem como é que fica. Lembra que na multiplicação soma o expoente? Então, tenho 3 aqui com mais um B, então eu tenho B4. E aqui eu teria que tirar da raiz, gente. Porque se eu dividir isso aqui, raiz de 4 é 2.
Então, ó, quando nós temos letra com expoente, eu tenho que dividir. E se der exato, 4 por 2 dá 2, então a resposta é B na 2. Resposta exata, tá? Ok? Tirei a raiz, ó. 4 dividido por 2 dá 2, dá um resultado exato. Então, ela é uma raiz exata. Vamos fazer esse outro. Agora, de fora com de fora primeiro. 3 vezes 4. Raiz quadrada de 7 vezes 5. Ó, de fora com de fora. De dentro com o de dentro, quando os índices são iguais. 3 vezes 4 é 12. Raiz quadrada, 7 vezes 5, 35. E fica assim porque eu não tenho raiz quadrada de 35, tá? Turma, voltei então com o exemplo, tá? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. E a regra é a mesma. O professor fez um resuminho aqui, ó. Botei de fora com de fora, então o F tá aqui. E de dentro com de dentro, o D aqui, tá? Então, vamos tentar fazer direto. Porque daí fica mais fácil. Olha, eu vou fazer a resposta direta aqui, depois vou fazer ela aqui embaixo, abrindo, tá? Raiz de 5. De fora, eu tenho só o 2 vezes 2, que dá 4. E dá menos, né? Porque é mais com menos, aqui é 1. Vamos ver o de dentro. Aqui eu tenho x na 1, aqui eu tenho x na 1 e aqui eu tenho x na 2. O que eu faço com as letras? Somos os expoentes, porque eu estou multiplicando. 1, 2, 3, 4. Então, x na quarta. Vamos para o A agora. O Azinho. Tenho 1 aqui e 1 aqui. Então, eu tenho 2. Tá pronta a conta, tá? Mas, se a gente quiser abrir, eu posso abrir aqui, ó. O resultado vai dar o mesmo, tá? Vamos ver. Aqui eu tenho 1x, mais 1x, mais 2x. Esquecendo que aqui é raiz quinta e aqui é 2 vezes menos 2. E o A, que é o próximo, eu tenho 1 mais 1. E tá aqui a resposta. 2 vezes 2, menos 4. X. 1 mais 1, 2, com mais 2 dá 4. X na quarta. A. 1 mais 1, 2. Pronto. Terminou. Esse é o nosso resultado. Tá? Então, vamos tentar deixar no cérebro mais rápido. Vamos tentar fazer de fora com de fora, de dentro com de dentro, desde que o índice seja igual. Aqui eu tenho 1. 1 vezes 4 dá 4, então vai ficar menos 4. Vamos ver dentro da raiz, tá? Raiz quadrada. Raiz quadrada tem que tomar um cuidado, porque geralmente dá para simplificar, certo? 8 vezes 2 dá 16. E esse x, eu só vou copiar, não posso sumir com ele, tá? Não tem para ele aumentar, ó. Então, eu vou copiar no resultado. Então, na verdade, é 8 vezes 2x ao quadrado. Então, 8 vezes 2 dá 16x ao quadrado. Bom, aqui eu tenho que simplificar, porque eu sei a raiz de 16. Qual é o número que dá 16 na tabuada? É o 4. Então, é menos 4 vezes menos 4. Tá? Tirei a raiz do 16. Mas, será que dá para mim tirar a raiz quadrada de 2? Vamos dividir aqui. Sempre pego esse índice e divido pelo expoente, tá? 2 dividido por 2 dá 1, que vai dar 0. Então, é uma exata. Quando não sobra nada, é exata. X na 1. E esse aqui é sempre o expoente, tá? Que não precisa aparecer. 4 vezes 4 dá 16. E aqui é mais, né? 4 vezes 4, 16. Então, a resposta é menos 16x. Prontinho, tá? Já voltamos com os outros exemplos. Acho que é na questão 4, turma, vem exercício parecido com esse. Eu tenho um parênteses, tá? E eu tenho que multiplicar, porque quando não tem nenhuma operação aqui, ó, tá invisível entre a raiz e o parênteses, significa que é vezes. Não tenho mais, não tenho menos, não tenho dividido, porque quando tem um parênteses é obrigado a aparecer a operação que é para fazer com ele, tá? Quando não aparece, significa que é vezes. E eu tenho que voltar lá pro ano passado que a gente aprendeu a multiplicar, ó. Por que eu não posso somar eles? Porque eles são diferentes a base, ó. O radicando é diferente. Então, eu vou ter que multiplicar e deixar multiplicado, tá? Olha, a regra é a mesma. De fora com de fora, de dentro com o de dentro. Bem simples.
Eu posso armar ou já posso pôr a resposta. Eu vou pôr a resposta aqui e vou botar armado aqui embaixo para vocês verem como é fácil. De dentro com de dentro, o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 6 menos 3 vezes 5, de dentro com de dentro, 15. Tá pronto, turma, é só isso. Quando o índice é igual, é bem fácil, tá? Mas se alguém quiser armar assim, raiz de 3 vezes raiz de 2, menos raiz de 3 vezes raiz de 5. Não tem problema, a resposta tá aqui já, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15, porque é o de dentro com o de dentro. De fora com o de fora. Pronto. Aqui tem um, ó, que não tem raiz, significa que ele é de fora, porque ele é número, tá? Então, eu tenho que ligar com esse 1zinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar 1 vezes 8, que vai dar menos 8. Menos 8. Raiz de 2. Porque a raiz não pode sumir. E agora aqui só vai ficar o de dentro com o de dentro. 2 vezes 5, 10. Então, mais raiz de 10. Para armar, como é que eu vou armar? Eu vou botar o 8 primeiro, que tá sozinho, vezes o 1 aqui. Mas o 1 vem acompanhado da raiz dele, porque não pode sumir a raiz, tá? Mais raiz de 2 vezes raiz de 5. Ok? Aí, 1 vezes 8, 8. Raiz de 2, continua ali. 2 vezes 2, 2 vezes 5, 10. E fica assim. Tem uma bem grandona aqui, mas tamanho não é documento, né? Vamos ajeitar aqui. Então, dei uma olhadinha. Ela é grande, tem todos os casos. Tem letra, tem número só de fora, tem número de dentro, tem número que vai dar para simplificar. Então, vamos lá. A regra é a mesma, de fora com de fora, de dentro com de dentro. Primeiro é esse aqui. Quando não tem nada entre parênteses e a operação de fora é vezes, tá? 2 vezes 7, 14. Pronto. 2 vezes 6, 12. Esqueci do mais aqui. Menos. 2 vezes x vai ser 2x. Porque 2 vezes 1, tem um aqui na frente do x, né? Não tem outro x, vai copiar o x. Mas, agora esse aqui é de fora, tem que ser com o de fora aqui, tá? 1 vezes 2 dá 2. E copia a raiz. 2, raiz de 2. Turma, não tá terminado. Eu tenho que, quando for a raiz quadrada, eu tenho que conferir se tem alguém que dá para abrir. Olha esse 12. Esse aqui não adianta abrir, porque 14 é o 2 e o 7, mas o 12 dá para abrir. Esse 2 não dá para abrir, nem esse daqui. Então, como é que vai ficar? Vou abrir o 12, ó. Que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Esse número aqui vai para fora, tá? E esse aqui volta para a raiz. Então, vai ficar raiz de 14 mais esse 2 veio para fora, sobrou o 3 para dentro da raiz, menos, aqui mantém tudo igual. E agora sim terminou, tá? Não posso juntar esses aqui porque aqui é 2x e aqui é número 2, então não é o mesmo valor. Prontinho. Agora vamos voltar para o último exemplo. Esse é o último exemplo de verdade, tá, pessoal? E é na questão 3. Eu sei que tem alunos que olham e que me cobram se eu não mando um exemplo, né? Então, tô fazendo, tá? Mas tem que pedir mesmo. Quando precisar, tem que pedir. Na questão 3, ela tá pedindo para multiplicar. Então, a regra é a mesma, de fora com de fora, de dentro com de dentro, porque os índices são iguais. Mas quando pede para simplificar, quer dizer que é obrigado a tentar abrir ele quando dá. E nós vamos verificar. Primeira multiplicação, de dentro com de dentro, de fora com de fora. Aqui tem 1, 2 vezes 1, de fora com de fora, fica 2, tá? Vamos ver os de dentro. Raiz, 6 vezes 10, 60. E eu tenho que abrir, agora eu vou para a parte da simplificar. Simplificar é abrir ele. Olha, o 60 dá para abrir. Dá por 2, que dá 30, que dá por 2, que dá 15, que dá por 3 ou 5. E 5 por 5 que dá 1. Esse 2 aqui, ó, vai para fora, porque ele repetiu 2 vezes. Mas o 3 e o 5 não. Não repetiu, volta para dentro. Então, ó, aqui fora já tem um 2. Vai multiplicar por aquele que vem, ó. Esse aqui tá indo para fora, por outro 2.
raiz. Aqui dentro agora não é mais o 60. O que sobrou dentro da raiz? 3 vezes 5, 15. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. Raiz de 15. Agora sim nós terminamos, tá? Tchau, tchau. Ah, já volto com outro vídeo que eu não consegui fazer agora porque se tornou grande esse. Dos índices diferentes, tá?